Amém, queridos? A paz do Senhor, amém? Só quem está vivo, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que essa vai ser uma das vezes mais desafiadoras. Nunca é fácil subir ao altar e falar de coisas tão importantes como o Evangelho. Não há nada tão extraordinário como falar de Deus. Falar do Criador é uma responsabilidade muito grande. E diante de tudo aquilo que está acontecendo conosco nos últimos tempos e também agora, nesses últimos dias, eu estava muito tenso pelo fato de ser uma conferência e em algum momento o pastor Ribinha ia estar sentado em algum lugar aqui. Então eu já estava meio tenso por isso. Só que eu também não tinha me atentado ao fato de que ele já haveria pregado 2 mensagens antes. Então ficou um pouco mais difícil, né? Ficou um pouco mais tenso, porque ele já pregou 2 vezes, ainda vai pregar outras 2 depois. Então as tensões aumentam. Mas eu quero depositar toda essa ansiedade na cruz de Jesus, amém? Porque o meu maior desejo não é falar com o seu emocional, como o Bispo Brandi falou comigo agora há pouco, né? Não é, nós estamos aqui para uma performance, não estamos aqui para encenar algo, estamos aqui para falar de uma verdade. Essa verdade ela precisa falar conosco, fluir através de nós e transformar tudo que está ao nosso redor. Então eu quero falar a você, líder, pastor, você que está à frente de ministério, você que está ajudando o seu pastor nessa difícil tarefa de apresentar o Evangelho, expandir o reino, e você tem essa função, e eu tenho certeza que existe uma expectativa no seu coração. Então eu gostaria que você, por favor, abrisse a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. E à medida que você for achando, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, para a gente entender que você já achou. Colossenses, capítulo 1. Olha, o povo está achando. Glória a Deus. Amém? Quem achou Colossenses capítulo 1, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Verso 18, Colossenses 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Eu quero ler ela na versão da NVT. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Em tudo ele é primeiro. Eu quero contextualizar o pano de fundo por detrás de Colossenses, o livro de Colossenses. Nós sabemos que é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, juntamente com o seu discípulo, outro pastor, Timóteo. Na saudação, ele anuncia Paulo juntamente com Timóteo. E é uma carta que ela é escrita também da prisão, assim como Filipenses. O pastor Ribinha tem falado sobre Filipenses, uma carta também que é escrita dentro de uma prisão, a carta da alegria. Colossenses também, ela é uma carta direcionada a explanar sobre a supremacia de Jesus, a primazia de Jesus sobre todas as coisas. E mais uma vez, o pano de fundo é uma prisão, é uma cadeia, algo que aprisiona o corpo, mas incapaz de aprisionar a alma de um homem livre por Jesus. Nós, na primeira mensagem do pastor Ribinha, ele disse, é a prisão que liberta. Então esse homem livre em Deus, aprisionado momentaneamente, mas livre em Deus, escreve uma carta a uma igreja estabelecida não por Paulo,
a uma igreja que é pastoreada também não por Paulo, mas por Epáfras. Apesar de Colossos ser uma cidade muito perto onde Paulo havia estabelecido algumas igrejas, Colossos não foi uma dessas cidades. E ali ele recebe então uma visita de um homem. E essa carta que Paulo escreve para combater o dualismo que existia nessa cidade, neste momento. Uma igreja que estava sendo contaminada por influências e pressões culturais. Uma igreja que estava se desapegando, se descolando daquilo que é a sua origem, ou da mensagem que deveria ser anunciada, que é Cristo, o cabeça da igreja. E o fluxo dessa carta é dividido em 4 momentos. No início, Paulo escreve exaltando Jesus, o exaltado. Ele anuncia sobre a pessoa de Jesus, a autoridade de Jesus, ele revela a grandeza de Jesus, e não apenas pelo fato dele ser o Filho de Deus, mas por tudo que existe na natureza visível e invisível, nas coisas que se podem ver e nas coisas que não se podem ver, ele possui a primazia de todos. Toda autoridade é dada a Jesus, tudo que existe subsiste por causa de Jesus. Não é pelo simples fato dele ser um privilegiado filhinho de Deus. Ele é o motivo e a razão pelo qual todas as coisas vieram a existir. Paulo está afirmando essa natureza de Jesus e este lugar, essa posição de Jesus sobre todas as coisas. Na sequência, ele anuncia o sofrimento da prisão também por causa desse Jesus exaltado. Esse Jesus é tão digno que até mesmo a prisão que ele está sofrendo é para exaltar esse Jesus digno de todas as coisas. Na sequência, ele fala sobre as pressões que a igreja sofre, as pressões que afastam as pessoas de Jesus. As pressões mundanas que combatem contra a igreja, a verdadeira igreja de Jesus. E por final ele estabelece um estilo de vida proporcionado pela ressurreição de Cristo. Esse Cristo ressurreto, esse estilo de vida de Jesus é o que deve impactar, o que deve moldar toda a caminhada da igreja. Quem está entendendo, diga amém. E nós olhamos então para este panorama e nós encontramos o quê? A igreja, que é o corpo de Cristo, muitas vezes se esquecendo daquilo que é primordial. A igreja que se amoldou pela necessidade das pessoas. O evangelho que deveria transformar as pessoas agora sendo adulterado. Porque é de conhecimento, se não me engano, C.S. Lewis diz que a única coisa capaz de gerar um combate real contra a igreja é um evangelho adulterado. O evangelho adulterado é uma arma do inferno contra a igreja. O evangelho transformado, o evangelho que é cheio de coisas, de adulterações, de influências externas, é uma arma do inferno contra a igreja. E nós precisamos entender, reafirmar, porque o crente ele não precisa muitas vezes ser ensinado. No início, ok, somos ensinados, mas precisamos muitas vezes ser lembrados. Precisamos muitas vezes voltar ao início, voltar à fundação e o fundamento de toda a estrutura, toda boa edificação, toda a base é Jesus. Não somente da igreja, mas de tudo o que existe. Cristo é o centro de tudo. Mais uma vez eu quero ler com você. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o topo. Ele é o ponto alto da igreja. É o Cristo. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Paulo outra vez ele afirma agora a igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso 22 e verso 23. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Ele é o cabeça de tudo, para o bem da igreja. Eu quero que você marque mais uma vez, para o bem da igreja. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo.
para o bem da igreja, na versão NVT. Verso 23, e a igreja é seu corpo. Ela é preenchida completamente por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Mais uma vez eu quero que você frise 2 pontos. Para o bem da igreja, Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. No verso 23, ele preenche completamente. A igreja, ela é preenchida completamente por Cristo. Nós podemos carregar muitas coisas conosco. Hoje em dia, a igreja é recheada de muita coisa. Temos luzes, temos música, temos entretenimento dentro da igreja. Mas a igreja precisa ser preenchida, completada por Cristo. Cristo não se contenta em ser apenas o líder em alguma posição. Ele não é apenas o fundador da igreja. Ele não é quem anunciou a palavra, quem liberou a palavra para que a igreja viesse a existir. Jesus não ocupa uma cadeira em algum departamento da nossa igreja. Jesus não é apenas o fundador, não existe uma pedra apenas dizendo, olha aqui, essa igreja é fundada por Jesus. Jesus não se deu por satisfeito em ocupar algum lugar da igreja, mas a igreja plena, perfeita, a igreja, o padrão celestial, é a igreja que é preenchida completamente por esse Cristo. Ele não é apenas o cabeça, não é apenas quem dá direção, ele é quem preenche ela por completo. Se a igreja não estiver cheia de Jesus, ela não está sendo uma igreja, ela é qualquer uma organização, ela é como qualquer uma fonte de entretenimento do mundo, se ela não estiver preenchida por Cristo. Cristo não precisa ser lembrado, Cristo não precisa ser somente anunciado, Cristo não precisa ser somente vivido em algum momento da nossa vida eclesiástica. Cristo precisa preencher a plenitude da igreja. A igreja só se torna igreja verdadeira quando ela é cheia de Jesus. E Cristo não é apenas para suprir uma necessidade, não é apenas para tapar um buraco, não é apenas para corrigir uma deformidade do nosso caráter ou da nossa moral, não é apenas para trazer um conjunto de ética sobre nós. Cristo, ele precisa ser todo em nós para o nosso bem. Para o nosso bem, para o bem da igreja que somos nós. Deus submeteu todas as coisas à sua autoridade. A autoridade de Cristo não é apenas para ele exercer supremacia, soberania, justiça sobre todas as coisas. Jesus precisa ser pleno para que a minha vida seja boa. Eu não quero colocar isso na mesa, a bondade da vida daquele que serve Jesus, não é isso. Não estamos dizendo aqui sobre como ter uma vida de sucesso. Até porque nada disso seria real se ele não ocupasse tudo. Se Jesus não ocupasse nenhum tipo de justiça, nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de prazer que julgamos ter ou merecer, seria uma realidade. Não há diante de nós, não há no nosso meio, não há em nós nenhuma bondade, alegria, justiça sem a presença dele. Se Jesus não ocupar cada canto, cada metro, cada centímetro, cada milímetro da nossa existência, não há prazer, não há satisfação. Muitos estão correndo de um lado para o outro, desesperados, em busca de ajuda médica, psicológica. O Bispo Brandt falou na primeira mensagem. Nós estamos falando contra psicólogos. Ele falou a Bispa Lediane é psicóloga, minha esposa daqui uns dias também está se formando. Nós estamos falando contra isso. Mas é porque as pessoas estão numa corrida tão grande atrás de consultórios e esqueceram de olhar para Jesus. Se corrêssemos também atrás de Jesus, com a mesma rapidez que vamos atrás de um remédio paliativo, mais uma vez, queridos, não me levem a mal, não estou falando mal disso, isso são instrumentos de Deus. São instrumentos de Deus, mas antes de qualquer coisa, a primazia precisa ser Jesus, e não é somente no âmbito da igreja, da organização. Olhamos e queremos enxergar Jesus no altar. Ninguém que chega a uma igreja quer ouvir um louvor que não fale de Jesus.
Você não aceitaria no altar alguém trazendo uma mensagem que não seja acerca de Jesus? Nós que somos filhos de Deus, não aceitamos uma Bíblia que não fala a mensagem de Jesus, não aceitamos. Mas estamos aceitando uma vida sem Jesus. Aceitamos um trabalho sem Jesus, aceitamos uma vida familiar sem Jesus. Procuramos com ímpeto Jesus em cima dos altares, mas não o procuramos dentro da nossa vida. Esse Jesus precisa completar tudo em nós. Tudo em nós, o nosso caráter precisa derramar Jesus, apresentar Jesus aonde estivermos. Voltando aqui então para o contexto da igreja de Colossos. O que nós víamos aqui? Vimos um pastor que vai a uma prisão. Não se sabe se Paulo estava preso em Éfeso ou talvez em Roma. Certo que ele estava preso, e esse pastor, talvez como muitos de nós, saímos da nossa cidade, de lugares distantes, alguns do extremo norte, Macapá, Altamira, outros estão vindo da região um pouco mais do centro do país. Certo que viemos a um lugar, assim como aquele homem cheio de demandas a apresentar a Paulo. Ele apresenta a Paulo, agora estou conjecturando, Paulo, olha, essa é a realidade da igreja. Paulo, olha, nós cremos que tu és, um homem de Deus. Você é alguém enviado por Deus. O que eu faço? Um coração de um pastor, talvez, a olhar a obra, o evangelho que alcançou a sua vida, que mudou a sua vida, talvez não sendo tão eficaz na vida de outros. Talvez aquilo que aconteceu no coração do pastor, aquela motivação, aquele desejo, aquele ímpeto, aquele lançar ao perigo do evangelho, ele não via isso como uma realidade no meio da congregação. Talvez uma igreja que estava fria diante de Deus, uma igreja que se apegou muito ao modelo mundano, e ele chega ali cheio de anseios para Paulo, talvez questionando: Paulo, o que eu devo fazer? Ou talvez até solicitou: Paulo, escreva algo à igreja, porque nós, assim como aconteceu naquele tempo, nós vamos pegar essa carta e ler em público. Eu vou subir no púlpito e vou anunciar essa carta à igreja, porque a mensagem que eu tenho trazido talvez não tenha surtido efeito, mas se eles ouvirem a você, as suas palavras, talvez eles possam ser despertados. Eles podem, talvez, de alguma forma, não dar tanto trabalho para o pastor em épocas de política, onde a igreja esvaziou, Paulo. O pessoal foi correr atrás dos políticos, era atrás de vereador. As pessoas entravam na igreja com um santinho, mas esqueciam a Bíblia. Paulo, o que eu faço com esse povo? Paulo, o que eu faço com a igreja? A igreja de Jesus está morrendo em Colossos. Paulo, eu olho para mim mesmo e a minha vontade é de abandonar a igreja. Talvez, Paulo, eu só não o faça porque eu não quero carregar esse sentimento diante de Deus, de ser um fracassado. Mas a minha vontade, Paulo, é de entregar o ministério, é abandonar, porque muitas vezes eu me vejo sozinho na obra de Deus. Quando começamos, Paulo, eu tinha tanto desejo, havia tanta fome, havia tanta intrepidez, em nenhum momento eu titubeava, Paulo, mas agora eu olho para uma igreja enfraquecida. Paulo, eu olho para a igreja e a igreja não corresponde. São tantas dificuldades, Paulo. Homens que outrora fizeram aliança comigo, Paulo, agora me deixaram sozinho, Paulo. Paulo, eu tenho vontade às vezes de apenas não ir à igreja. Quantas vezes, Paulo, eu abri as escrituras e eu não consegui tirar uma mensagem, Paulo. Paulo, quantas vezes eu olhei para o lado e não tinha ninguém, apenas a minha família. Quantas vezes eu subi ao altar para orar para alguém, quando na verdade quem precisava de receber uma oração era eu. Eu orei, Paulo, por casamentos,
para que Deus reestruturasse casamentos, mas o meu estava arrebentado, Paulo. Paulo, muitas vezes eu orei para que o Senhor despertasse o coração de líderes dentro da igreja, mas o meu, Paulo, estava arrebentado. A minha visão, Paulo, era de uma igreja grande, forte, convicta, uma igreja que sabe celebrar, uma igreja que sabe honrar o seu Deus. E Paulo, eu confesso a você, o meu coração é de Jesus, o meu coração está na obra de Deus. Mas Paulo, eu estou cansado, Paulo. Chegamos diante de um embate que todo pastor enfrenta. A solidão, porque nós vemos um pastor sozinho indo visitar um preso. Vemos um pastor em direção de um alento, de uma direção para a sua igreja. E talvez ele poderia pedir para que Paulo colocasse a mão sobre sua cabeça, para que Paulo de alguma forma impartisse com ele, compartilhasse da autoridade, do poder que está sobre a vida dele. Mas eu creio que esse pastor orou a Deus. Tinha tanta coisa para pedir, mas eu creio que o que ele mais pediu foi para que Paulo enviasse uma mensagem à sua igreja. Porque o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Então Paulo, ao entender todo aquele panorama, ele escreve uma carta a uma igreja entorpecida, deslumbrada por um evangelho de facilidades talvez, de uma ausência de renúncia, de um evangelho que transforma a vida de homens outrora falidos, agora em prósperos homens de Deus. Homens que talvez estavam sem sucesso no casamento, agora vivendo o melhor do casamento, o melhor da vida familiar. Talvez líderes ali, talvez até o próprio pastor daquela igreja, sem um real conhecimento do que verdadeiramente salva e transforma. Um pastor talvez que perdeu o fio do evangelho. Tenho a impressão talvez de que o evangelho caiu no esquecimento dos ministros. O evangelho se tornou talvez uma etapa vencida na universidade da vida cristã. O evangelho já vencemos, uma parte da vida cristã foi vencida, o evangelho já foi vencido. E agora corremos com ímpeto para coisas maiores. Estamos agora indo em direção àquilo que vai além do evangelho. Estamos agora como viver uma vida extraordinária. Homens de sucesso, homens agora que estão vivendo o melhor, comendo do melhor dessa terra. O apóstolo estava compartilhando conosco a citação do livro Chega de Regras, e aquele momento da menina perguntando para o leão: se eu beber dessa água, né, algum mal vai acontecer comigo? Alguma coisa, né, eu corro algum perigo? Você me assegura, né, falando para o leão que era Jesus, você me assegura, né, de que estarei salva se eu beber dessa água, se eu correrei algum perigo? Não garanto nada. Não garanto nada. Sabe por quê, queridos? O evangelho não é uma garantia de facilidade, não é uma garantia de vida boa, não é uma garantia de prosperidade. Jesus não fez um contrato com ninguém sobre isso. E às vezes vemos líderes desgastados e desmotivados porque perderam a mensagem.
perderam a mensagem. Homens nascidos de novo, piedosos, justos, santos, homens bondosos, bons cidadãos, mas que por algum motivo estão procurando força para a sua caminhada cristã, mas não entenderam que toda força necessária para a vida e a caminhada com Deus está no Evangelho de Jesus. Tudo que eu preciso para manter a minha vida, o meu vigor, a minha confiança, a minha visão, está nele. Não há nada à parte de Jesus que seja suficiente para me trazer alegria e renovo em Jesus. Não há nada mais vivo, nada mais poderoso do que o Evangelho de Cristo. Não há nada mais extraordinário, não há nada mais belo do que o Evangelho. Pastores, não se enganem. Se estivermos anunciando qualquer outra verdade que não seja o Evangelho, estamos apenas entretendo o povo com tolices banais, com tolices carnais. Não há uma mensagem tão poderosa, não há nada que possa transformar a vida do homem do que o Evangelho. É tentarmos edificar algo grande e extraordinário, que é o reino de Deus, que não é edificado por nós, somos apenas cooperadores. Mas cooperadores de alguém que não tem o manual, de alguém que não tem a planta, de alguém que não decidiu trazer o arquiteto de todas as coisas para este projeto. É tentar fazer com a nossa força algo que é eterno. É tentar lutar contra alguém invencível, pelo menos para humanos como nós. O mundo não será vencido por nós. A cultura não será vencida por nós, não por algo que julgamos ser importante. Não temos força nem estrutura para vencer o pecado do mundo, nem nada disso. Se não for por ele, o Evangelho muitas vezes é tratado então como algo que já foi vencido e já superado. Paulo nos revela o que fazer então para combater essas pressões do mundo para com a igreja. Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3. Colossenses 2, versos 2 e 3. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendam o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Que é o próprio Cristo. Qual é o maior segredo de Deus? Como é que eu entendo? A união, a unidade, o nosso ajuntamento é para descobrirmos o maior segredo de Deus. O maior segredo de Deus. Quais são os mistérios de Deus? Qual é a maior loucura de Deus? Qual é a maior loucura do céu? O que está mais escondido? Qual é o maior tesouro do céu? Cristo. Verso 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há nada tão grande, tão poderoso. É o tesouro da nossa vida. Está nele. Está nele. O maior mistério de Deus se revela nele. Se revela nele. Tudo que mais almejamos, tudo que mais desejamos ao encontrar Cristo, tudo isso será suprido. Não porque nos será revelado, mas porque será colocado de lado. Como Paulo, eu julgava que todas essas coisas eram importantes. Eu julgava que a fama, a riqueza, conhecimento, a sabedoria, tudo isso era importante. Mas quando eu conheci a Ele, quando eu conheci Cristo, tudo isso não passou de lixo. Precisamos de homens e mulheres com uma convicção tal de que todas as estratégias do mundo, a parte do Evangelho, não podem fazer uma única viva alma se converter. Podemos ganhar pessoas para nós, para a nossa amizade. Podemos ganhar pessoas que amam o ambiente da igreja. Podemos ganhar pessoas que amam o nosso método de ensino. Podemos ganhar pessoas que gostam do ambiente climatizado da igreja. Podemos
ter pessoas que gostam da nossa convivência, mas se o evangelho não for anunciado, não temos uma única pessoa sendo transformada. E podemos correr um risco de estar ganhando pessoas para nós mesmos. Meu discípulo, misericórdia, discípulo de Jesus. Olhemos para João Batista. João Batista é aquele que correu primeiro que Jesus, veio na frente anunciando aquele que haveria de vir. Ele fundou a primeira congregação, a congregação do deserto, primeira igreja no deserto, batizando, ensinando. Pessoas, multidões iam ao deserto para ver João Batista e os seus ensinamentos. Multidões estavam se reunindo. Ele tinha talvez até autoridade, para dizer assim: Jesus, senta um pouquinho aí que eu vou te ensinar algumas coisas, está chegando agora. Mas não, pelo contrário, Jesus chega, se revela a todos. Uma voz é ouvida dos céus, uma voz é bradada do céu, dizendo: esse é meu filho, e dele eu tenho prazer. Chegar agora os seus discípulos a João e perguntam: e aí, João, o que fazemos agora? João poderia dizer assim: permaneçam aqui, vocês são meus, eu ganhei vocês, coração do papai, sabe, o evangelho, o papai, sabe, aquele pastorzão. João Batista poderia ser aquele pastorzão sentado na cadeira dizendo: ah, meus lindos, permaneçam na casa, eu ganhei vocês. Não, ele diz assim: segue-o, porque a mensagem que eu trouxe até vocês, a mensagem que veio a vocês agora, falava sobre ele. Ele é o nosso dono, Ele é quem todas as coisas subsistem por meio dele, para ele. Ele é o autor da vida, sem ele não há vida, não há esperança. Vamos até ele, a nossa mensagem precisa ser essa: vão até ele, sigam, ele é o motivo de estarmos aqui, ele é a voz que me enviou, ele é tudo em nós, ele é tudo, ele é a vida que precisa estar em todos. O Evangelho de Jesus, então, é o único poder para tal serviço. Romanos capítulo 1, verso 16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, não me envergonho das boas novas de Cristo, porque é poder de Deus para salvar tanto o judeu como o grego, tanto para salvar o religioso como aquele que se diz sábio. Todos eles se curvarão diante de Deus através da mensagem do Evangelho. Seja o maior religioso, seja o maior intelectual do mundo, todos eles se dobrarão diante da verdade do Evangelho, porque é o único poder para salvar. As pessoas precisam chegar nas nossas igrejas, chegar naquele ambiente e entender que o Deus de todo o universo é o dono daquele lugar. O mundo vai chegar para nós, as pessoas chegam com demandas, precisamos responder a elas. Elas chegam com problemas no trabalho, no casamento, problema familiar, problemas na alma, pessoas desesperadas por um relacionamento. Qual é a mensagem? Nós vamos sentar com cada um deles e tentar filosofar sobre cada pensamento, filosofar sobre cada ideia. Misericórdia! Não há tempo para isso. E isso seria inútil. A resposta para todos esses questionamentos é a vida de Jesus, é a mensagem que Jesus nos apresenta. Por quê? Porque alguém que ama Jesus, se o nosso prazer estiver nele e ele estiver em nós, do que mais nós precisamos? Se o meu maior desejo e o meu maior anseio é pelo Cristo, o que o mundo precisa é de Cristo. Então, se o maior desejo do povo é por Jesus, entreguemos Jesus a eles, porque eles não sabem. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, e estamos querendo preencher essa eternidade com coisas, com conquistas, com uma autoafirmação. Esse buraco eterno só pode ser completado por eternidade, por um eterno, por alguém soberano. Esse soberano é Jesus. A mensagem que o mundo precisa ouvir é sobre Ele. Eles não sabem disso, mas continuaremos anunciando até que eles entendam e tenham suas vidas transformadas, porque somente isso pode transformar a vida do homem, somente o Evangelho de Jesus. Em muitos momentos seremos instigados, haverá um desejo no nosso coração de retroceder,
de voltar àquelas velhas mensagens, porque poderíamos falar sobre Davi. Davi, o pequeno valente que derrotou o gigante, é uma boa verdade da Bíblia, amém? Moisés, o homem manso, como ele não existe outro, que libertou o povo de Deus, o mar se abriu, é uma verdade na palavra de Deus, amém? É uma verdade, mas se a nossa mensagem for apenas isso, não está havendo transformação. Apenas trazer verdades da palavra de Deus no contexto da igreja não muda ninguém, é apenas conhecimento. Eu saber que Noé construiu uma arca é a palavra de Deus, mas ela somente destacada do evangelho não transforma ninguém. Se na nossa mensagem não estiver transbordando Jesus, estamos apenas cumprindo um rito religioso, não estamos anunciando aquilo que verdadeiramente transforma o homem. Poderemos em algum momento falar assim: pastor, mas tem tanta coisa a ser descoberta, temos o Apocalipse aí para ser revelado a nós, como será a segunda vinda do Messias, as bestas e tudo mais o que acontecer, quem será o anticristo, quando tudo isso acontecer, quando isso vai acontecer, na verdade. E a igreja fica entretida com isso. Mas uma verdade é que quando tudo isso acontecer, será revelado. Pastor, mas o evangelho é tão pequeno. Quer dizer então que eu devo pregar somente os evangelhos? Não é isso. O evangelho vai além do que está escrito. Paul Walsh diz que gastaríamos uma eternidade, das eternidades nos céus, e ainda não entenderíamos a plenitude do evangelho. Porque o evangelho não começa em Mateus e nem se encerra em João. O evangelho, ele começa em Gênesis. Gênesis ali já estava o evangelho, já estava a graça ali. O trabalho de todo homem é descobrir o evangelho de Jesus e anunciá-lo. Descobrir, eu preciso adentrar no evangelho como pastor, eu preciso entrar no evangelho, eu preciso entender, encontrar Jesus nessas páginas. Como eu falei, não falamos apenas de pregar os evangelhos. Não é falar sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, então toda pregação tem que falar sobre isso. Não é isso, vai muito além. Nós vemos ali Gênesis capítulo 3, a graça sendo revelada. Gênesis capítulo 3, verso 17. Abra por favor, e eu quero encerrar aqui. Gênesis 3, 17. Depois de Deus estar estabelecendo ali as maldições sobre aqueles que pecaram, a serpente que ofereceu a Eva o fruto, Eva que comeu do fruto e deu ao seu marido, a serpente recebe uma maldição, arrastaria, comeria do pó. A mulher também recebe uma maldição, com dores ela daria à luz. Agora chegou a vez do homem. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldito seja você, homem. Mais uma vez nós vemos ali, o homem ele infringiu a Deus. Eu quero que você entenda, eu estava conversando com o Carlos esses dias. E às vezes a gente não tem noção da gravidade do pecado. Nós olhamos para Davi ele peca contra Israel ao realizar o censo. Ele peca contra Batseba ao adulterar com ela. Ele peca contra Urias porque o matou. Mas no Salmo 51, quando ele vai se reconciliar com Deus, ele diz: Senhor, contra ti e somente contra ti pequei. O filho pródigo, quando ele cai em si, ele volta ao pai, ele fala: Pai, pequei contra ti e contra o céu. O nosso pecado, ele não é tão grave para os homens quanto é para Deus. E às vezes falamos assim: mas por quê? Por que é tão grave o pecado contra Deus? Se nós estivéssemos aqui e eu de alguma forma agredisse algum de vocês, imagina se eu descesse daqui e desse um tapa no Samuel, no rosto, para ser mais grave, dei um tapa no rosto do Samuel. Ia virar aquele embate, né? Para aí, calma aí, gente, calma aí, pessoal, tal. Alguém ia chegar nele: ô Samuel, leva em conta não, ele tá doido.
Mas imaginamos que aqui estivesse uma grande autoridade. Vamos pegar uma autoridade bacana aqui. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estivesse aqui na frente e eu pegasse da mesma forma, desse um tapa na cara dele. Se por sorte eu saísse vivo, no mínimo eu seria preso. Certo ou errado? Todo mundo concorda com isso? Mas qual é a diferença de eu bater no Donald Trump e bater no Samuel? Nível de autoridade. Na palavra de Deus, nós vemos Deus sendo anunciado de várias formas. Várias características de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é fiel. Mas nenhuma característica de Deus é tão bem mencionada do que a sua santidade, tão reafirmada. Porque os próprios seres celestiais nos céus adoram Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é tão extraordinária. E é contra essa santidade que o nosso pecado foi contra. A nossa ousadia foi contra Ele. O mal que promovemos contra o Deus que é extraordinariamente santo. Voltando agora para Gênesis. Esse Deus que agora foi extremamente, entre aspas, ofendido pelo meu pecado. Agora Ele lança sua mão poderosa, sua mão de justiça sobre o homem que ousou pecar contra esse Deus triplamente santo, soberano sobre toda a criação e todo o universo. Essa mão que deveria esmagar o homem por ter ido contra ele, a graça de Deus direciona essa mão contra alguém que não tinha nada a ver. Essa mão esmagadora que deveria esmagar, destruir, fulminar o homem, é destinada agora mais uma vez alguém inocente, e Ele destina isso à terra. Por sua causa, maldita é a terra. A graça de Deus sempre esteve lá. A misericórdia de Deus sempre esteve lá. Deus deveria ter esmagado o homem pelos pecados. Mas não se engane, essa mão esmagadora continuou ainda acesa, inflamada. Essa mão de chama que descia sobre o homem continuou acesa. Isso no coração de Deus, essa ofensa continuou viva. Ainda que Ele tenha lançado em direção à terra, essa ofensa continuou. E Deus não cessou até o momento que, mais uma vez, alguém que não tinha nada a ver com aquilo que praticamos subiu a uma cruz, carregou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Essa mão que arrebenta, que estava vindo sobre o céu, sobre Adão, agora Jesus toma esse lugar, e essa mão agora não desviou, e ela acerta Jesus. Essa mão, a vingança de Deus é derramada sobre ele naquela cruz. O meu e o seu pecado, a ira de Deus veio sobre ele. Por isso que Deus teve prazer em moê-lo. Não vou dizer que Deus carregou essa mágoa. Não seria louco em dizer algo assim. Mas a justiça de Deus veio sobre os homens, sobre Jesus. Deus manifestou aquilo que Ele havia sentenciado à mulher e à serpente, e Ele também sobre os homens. Sobre Jesus está todas as coisas. Nosso pecado está sobre Ele, mas Ele carregou sobre si o peso da condenação. Se coloque de pé. O Evangelho então e a cruz de Cristo revela que Deus não morreu para que nós tivéssemos uma vida de sucesso, mas o Evangelho e a cruz de Cristo se revelou para que homens como eu e você, outrora perdidos, pudéssemos ser salvos e achados nele. Achados nele, achados nele. Deixemos de lado esse evangelho coach. Deixemos de lado esse evangelho da prosperidade, porque temos criado aberrações dentro da igreja.
aberrações, homens e mulheres que se achegam diante de Deus apenas por suas mãos e não pelo seu caráter. Eu ouvi uma frase esses dias e ela diz o seguinte: será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Alguém que ama Jesus verdadeiramente estaria disposto a olhar para o seu Senhor com uma coroa de espinhos e ele mesmo desejar uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá, nos ombros das multidões, em meio aos aplausos? Enquanto o Criador do Universo subiu ao céu por uma cruz, nós subiríamos lá aplaudidos, carregados nos ombros das pessoas? Uma pergunta. Não seja tão fútil na sua imaginação. Avalie o preço. E, se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda ou ao seu negócio e tire deles o máximo que puder. Mas permita-me sussurrar em seus ouvidos: que adianta ou que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Evangelho anunciado, queridos, primeiro transforma a minha vida, depois tudo ao nosso redor. Somos testemunhas daquilo que está acontecendo no nosso tempo. Pessoas estão nos procurando para confessar pecados. Pessoas estão procurando para serem mais fiéis. Pessoas estão consertando seus casamentos. Pessoas estão expondo aquilo que havia dentro dos seus corações por meio do Evangelho. E mais do que isso, mais extraordinário do que isso, Jesus está salvando. Jesus está salvando, e não salvando para nós. Não estamos criando pessoas para nós, para o seu reino, para o seu reino. Pastor, volte para a sua cidade com essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Jesus é suficiente, não há nada mais extraordinário que a mensagem dele. A vida dele é tudo que precisamos, a mensagem que precisamos carregar, a mensagem que precisamos trazer para os nossos púlpitos. Não é de autopromoção, não é de satisfação pessoal, mas é nele todas as coisas, tudo que precisamos está nele, tudo que mais necessitamos está nele. A sua igreja não precisa de uma motivação além do que a que vem do céu. Cristo em nós, a esperança da glória. Se o Senhor estiver em nós e nas nossas palavras, a nossa igreja viverá o extraordinário, ainda que sejamos poucos no início, porque o Evangelho atrairá milhares. Mas ainda que sejamos poucos, ainda que sejamos fracos, de alguma forma o Espírito Santo nos dará convicção de que somos vitoriosos nele e de que no final de todas as coisas seremos mais do que vitoriosos, porque permanecemos nele.